Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. O que seria desenvolvimento e subdesenvolvimento? Formas de regionalizar o mundo de acordo com o desenvolvimento econômico. Tem os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Vamos entender como é que são as duas coisas. São considerados países desenvolvidos aqueles que dominam tecnologia, não tem dependência tecnológica, a maioria das vezes, e a maior parte da população tem um nível de vida elevado, com acesso a serviços sociais de qualidade, normalmente o salário condizente com suas necessidades. Por outro lado, tem os países subdesenvolvidos, são aqueles que têm uma dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos, normalmente países com nível indicadores sociais baixos. Entre os países subdesenvolvidos, nós temos aqueles que estão relativamente numa situação melhor atualmente, chamados países emergentes. Entre eles podemos citar o Brasil, a Índia, a África do Sul. São países que vêm desenvolvendo tecnologia. Além disso, tem um parque industrial considerável, mesmo que sejam indústrias, em sua maioria de multinacionais, mas conseguiu elevar o padrão de vida de certa forma. Existem diversas formas de regionalizar, entre elas o critério do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de terceiro mundo. Isso é país de terceiro mundo. Mas de onde saiu isso? Na verdade, isso aí foi a origem do nome. Vem do demógrafo francês Alfred Sauvé, que propunha a ideia de um terceiro mundo inspirado na proposição do terceiro estado usado na Revolução Francesa, em 1789. Os países membros do chamado terceiro mundo deveriam se unir a revolucionar a Terra, que propunha a ideia de um terceiro mundo inspirado na proposição do terceiro estado usado na Revolução Francesa, assim como fizeram os burgueses na Revolução Francesa. E daí a mídia, naturalmente, interpretou de forma errônea e surgiu um primeiro mundo, seus países ricos desenvolvidos, aqueles conhecidos como os países industrializados, domínio de tecnologia e nível de vida elevado. E um segundo mundo que seria os países socialistas da época. Nós vamos ver adiante. Passa dos três mundos. Vamos entender como é que... Antes da Segunda Guerra Mundial, a hegemonia do mundo pertencia à Europa. Só que essa hegemonia era dividida entre diversos países, e por isso surgiu a guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou destruída, mas surgiu duas potências econômicas, potências militares, Estados Unidos e União Soviética. A hegemonia do mundo ficou dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, o mundo socialista. Depois da Segunda Guerra, o mundo ficou assim, dividido em mundo socialista e mundo capitalista. Os verdes aqui, os capitalistas, e os socialistas vermelhos. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que foi aumentando a quantidade de países. Durante o período, alguns países foi aderindo à União Soviética, ou através de revolução, ou simplesmente acordo de guerra. Então esse mundo dividido em capitalismo e socialismo, no volta de 1947, surgiu uma disputa. Essa disputa era entre o mundo capitalista e o mundo socialista, que foi chamada de Guerra Fria. Os dois detinham um arsenal de armas atômicas. A arma mais poderosa surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, foi explodida em Hiroshima e Nagasaki. Como você pode ver, fotos de Nagasaki depois da explosão, não sobrou nada da cidade. E essas bombas eram capazes de detonar o mundo, ou seja, acabar com o mundo. Então não tinha vencedor da Guerra Fria se um atacasse o outro. A disputa acontecia no mundo periférico. Podemos citar como exemplo a Guerra do Vietnã, que era uma disputa da Guerra Fria. Um apoiava os revolucionários, o outro apoiava, caso os Estados Unidos levou o exército para lá. Houve Revolução Cubana, Revolução na Nicarágua, em El Salvador, diversas revoluções que na verdade eram uma disputa hegemônica entre os dois, Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. Mas a guerra maior ficou entre quem é que conseguiria produzir a melhor arma, por exemplo, no mundo tecnológico. Quem é que fazia a melhor bomba, ou a mais poderosa? Quem chegaria na Lua primeiro? Por exemplo, o satélite artificial, por exemplo, é resultado da disputa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O primeiro satélite
artificial. Quem lançou no espaço foi a União Soviética. Quem ganhou mais medalha de ouro na Olimpíada. Enfim, a disputa se é nesse campo. A Guerra Fria durou de 1947 aproximadamente até 1989. Durante essa época, também tinha aí os dois preparados. De um lado você tinha uma organização militar. Os países capitalistas tinham uma organização militar chamada OTAN, Organização do Atlântico Norte. Os países socialistas tinham outra organização militar chamada Pacto de Varsóvia. A OTAN existe até hoje. Então, durante a Guerra Fria, ficou dividido o mundo assim como está aqui no mapa. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Os países aqui, Estados Unidos e Canadá na América, Europa capitalista, o Japão, Austrália e Nova Zelândia. Isso é chamado de primeiro mundo. Então, o segundo mundo era os países socialistas. Apesar de existir, não tinha muita informação a respeito deles, porque existia uma barreira entre o capitalismo e o socialismo chamada de cortina de ferro. E os países terceiro mundo são os países considerados os países subdesenvolvidos capitalistas. Então tinha três mundos. Primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os socialistas. E o terceiro mundo, os países capitalistas considerados subdesenvolvidos. Então está aí a origem do termo primeiro, segundo e terceiro mundo.